Bem, meus amigos, esse é um caso muito interessante que eu quero mostrar aqui para vocês. É um caso que eu fiz hoje, quando eu gravo esse vídeo, eu lanço aqui para vocês. Um caso de um paciente de 50 anos de idade com muita arritmia cardíaca, muita fibrilação atrial. Esse era o caso dele, crises de fibrilação atrial. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem inusitada que já acontece e o eletrofisiologista, o médico, tem que saber. Esse caso, eu preparei o paciente, todos os exames do paciente já tinha verificado antes, ele realmente tinha crises de fibrilação atrial, que é aquela arritmia que desorganiza o coração, uma arritmia que é difícil o tratamento, muitas vezes o medicamento não consegue resolver, e é o que acontecia com ele, ele já tomava mais de 5 anos medicamentos e tinha crises de fibrilação atrial. E ele tinha um relato que ele tinha essas crises de fibrilação, de taquicardia, de aceleramento. Era um paciente bem humilde, assim, de entendimento, mas ele falava que desde a infância ele tinha essas crises de fibrilação atrial. Isso me chamou a atenção, porque não é comum na infância você começar com essas crises. Os exames dele mostravam essas crises de fibrilação atrial, só o que me chamava a atenção que eu coloquei ele no estudo eletrofisiológico, no procedimento de ablação, como vocês estão vendo aí na sala, e o que eu vejo em seguida, já preparei ele para um procedimento chamado ablação de fibrilação atrial, porque era isso que constava nos exames dele, uma fibrilação atrial bem típica mesmo. Ele tinha idade para isso, né? Só que, e aí eu preparei ele com anestesia geral, como vocês podem ver aí, anestesia geral, o mapeamento eletroanatômico tridimensional, e eu percebi que eu sempre faço o estudo eletrofisiológico dos casos, principalmente de fibrilação atrial, para ver se não tem nenhum fiozinho a mais no coração ou outras coisas que a gente consiga ver, e eu percebi que ele tinha uma síndrome chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White e que não aparecia nos exames, principalmente quando eu estimulava o coração dele, que eu percebia isso. Ou seja, os exames passaram que não tinha essa estimulação, lógico, não aparecia essa síndrome de Wolff-Parkinson-White. E aí, a síndrome de Wolff-Parkinson-White é que estava causando a fibrilação atrial dele. Então, eu não precisava fazer o procedimento de isolamento das veias pulmonares ou então da parede do átrio esquerdo, e sim acabar com a via acessória. Então, nesse vídeo que eu mostro para vocês, você vê o momento exato que eu estou cauterizando a via acessória, a localização de uma via acessória esquerda e eliminando o foco de arritmia. Isso é muito bom para ele, pois a gente sabe que esse tipo de ablação vai curar a fibrilação atrial dele. A síndrome de Wolff-Parkinson-White é um fiozinho a mais dentro do coração que faz crises de taquicardia, principalmente taquicardias regulares, mas podem acometer indivíduos e fazer crises de fibrilação atrial, principalmente quando essas vias acessórias são ocultas. No caso dele, ele tinha até uma pré-excitação aparente, na verdade inaparente, porque quando a gente programava o coração, estimulava o coração, por isso que é importante o eletrofisiologista sempre avaliar esses casos, a gente via que tinha, então, esse feixezinho a mais no coração. Então, um procedimento fantástico, um procedimento que pôde curá-lo, e é um procedimento que é muito menos invasivo do termo de aplicação de outras lesões nas veias pulmonares, e o paciente saiu aí sem nenhuma intercorrência, saiu com toda a segurança, como vocês conhecem bem, eu utilizando toda a tecnologia para a segurança em prol do paciente. Então, isso é muito importante. Então, é muito importante, fundamental que você consulte um médico especialista. É esse tipo de ablação, esse tipo de avaliação, só o médico especialista ele vai conseguir fazer. Eu espero que você tenha entendido esse caso. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua questão, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu vou tirar aí para você. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.